6 da tarde, mais 13 minutos e meio, eu tenho Marcos Couto, atenção, direto do Palácio do Governo. Esse homem chamado Marcos Couto não sai mais do Palácio, foi ontem no Palácio, hoje no Palácio, daqui a pouco vai tomar o lugar do governador. Boa noite, Marcos Couto. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. É para manter sempre bem informado o telespectador do Sistema Atalar de Comunicação, Canal 8, a TV dos Sergipanos. Olha, estamos aqui no Palácio de Despachos com o secretário de Comunicação Social, Salles Neto, trazendo informações que houve uma reunião há poucos instantes com representantes de entidades, conversando com o governador Belivaldo Chagas. Secretário, qual foi o teor dessa reunião e quem participou? Boa noite. Boa noite, Gilmar. O governador Belivaldo Chagas recebeu, o presidente da Associação dos Renais Crônicos, o senhor Lúcio Alves, que está aqui do nosso lado. Ao lado dele também estava o presidente do Instituto Voz Brasil, Rodrigo Vasco, e o vice-presidente da associação, o Elvis Cavalcante. Na verdade, assim, a reunião ela serviu para que a Associação dos Renais Crônicos pudessem colocar para o governador Belivaldo Chagas a realidade da situação dos pacientes que vivem hoje no Estado. O governador Belivaldo Chagas, então, teve o conhecimento dessa realidade, aquelas questões relacionadas ao início da semana, onde o governador esteve lá no USE, para ver aquele centro, chamado Centro de Nefrologia, e também para que a Associação dos Renais possam encaminhar propostas e ideias para que o governador Belivaldo Chagas possa implementar essas propostas e essas ideias que vão ajudar os doentes, os renais crônicos do nosso Estado, a ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o objetivo da gestão do governador Belivaldo Chagas. Quando ele se dirigiu ao USE no dia de ontem, ele quis entender o que estava acontecendo, porque o objetivo dele é que essas pessoas possam ter na ponta todo o atendimento que elas merecem. E nada melhor do que você trazer a associação dos renais para que eles possam falar da realidade deles e nos ajudar a ajudá-los. Então, essa foi o teor da reunião. O presidente que está aqui, ele vai poder também explicar um pouquinho do que foi colocado lá. Ele trouxe muitas informações, o governador Belivaldo Chagas aprendeu bastante com eles agora à tarde, e esse aprendizado, ele vai servir para que o governo possa melhorar o atendimento, melhorar a qualidade do serviço e trazer mais qualidade de vida aos doentes renais. Secretário, nos permita, porque Gilmar gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar? Só para fazer uma intervenção rápida e depois, então, você já pode voltar, Marcos Couto. Meu caro Salles Neto, secretário de Comunicação. Ontem, o governador, publicamente, disse que ficou chocado ao ouvir a filha de uma paciente internada no hospital de urgência dizer que a mãe aguarda por 3 meses por uma cirurgia. Pode informar, por favor, ao governador que ainda agora à noite, porque daqui a pouquinho eu vou exibir a matéria, eu vou passar para ele, para o zap pessoal dele, uma matéria gravada hoje, que eu vou exibir daqui a pouco, em que um pai diz claramente que o filho dele está há quase 2 anos na pediatria do USE, esperando a mesma coisa. Pois não, Marcos? Gilmar, eu estava com o governador Belivaldo Chagas e eu pude sentir toda a indignação dele naquele momento. Na verdade, primeiramente, ele entrou lá no setor, ele viu o que estava acontecendo lá dentro, porque o governador Belivaldo Chagas, ele não queria que fosse uma coisa de ouvir falar, ele queria olhar com os próprios olhos, e o que ele viu, ele disse ontem que não gostou. Ele conversou com as pacientes, ele conversou com a filha dessa mulher, ele conversou com uma outra senhora, ele fotografou e disse ao secretário Almeida Lima ontem, na reunião que esteve, que as providências fossem tomadas, porque ele vai voltar no hospital na sexta-feira e ele não quer mais encontrar aquelas pessoas ali daquela forma. Então, houve também lá fora uma menina que chorou, ela estava com a avó, e foi justamente essa avó que Belivaldo fotografou, conversou. Quando a menina começou a falar dela, ela disse: peraí, eu já sei, sua avó é a dona, disse o nome da mulher, ela é lá de Nossa Senhora do Socorro, está precisando disso. A menina olhou espantada, disse: é minha avó. Ele disse: eu conversei com ela, fotografei e eu vou resolver o caso dela. Nesse caso,
o secretário Almeida Lima vai ser dispensado do governo? Não, essa informação eu não possuo, né, porque a Secretaria de Comunicação, ela trabalha com informações oficiais do gabinete e eu entrei em contato com o gabinete porque essa informação estava circulando hoje à tarde e o gabinete disse que ainda não há nenhuma informação nesse sentido. O governador Belivaldo Chagas, neste momento, Gilmar e telespectadores, está em reunião com o presidente do PT, Rogério Carvalho. E aí eu pergunto ao secretário se há possibilidade de a gente conversar com o governador, se o intermediar esse contato ao vivo aqui na TV Atalaia, TV do Sergipanos. É possível, secretário? Veja, na verdade, o governador está cumprindo uma agenda. Eu vou precisar consultá-lo, né? Obviamente que ele tem uma agenda muito extensa, ele fica aqui até ele fica aqui até tarde da noite, né? Então eu não posso dizer a ele se pode atender ou não sem antes consultá-lo. Então eu vou aguardar esse contato que o senhor vai ter. Enquanto eu converso aqui com o senhor Lúcio, me permita aqui. Senhor Lúcio, boa noite para o senhor. Enquanto o secretário vai ter esse contato com o governador, a reunião, como é que o senhor avalia essa reunião com o governador e qual foi o ponto principal abordado? Boa noite. Acho que o ponto principal abordado, boa noite Marcos Couto, boa noite Gilmar, o principal ponto abordado é a gente construir um caminho onde a gente possa conversar. Então, eu mostrei para o governador que desde abril de 2017 nós mandamos um ofício para a Secretaria de Estado da Saúde pedindo uma reunião. Naquele momento não havia nenhum desgaste entre a associação e o secretário, pedindo uma reunião para que a gente pudesse conversar com pauta, uma reunião com a pauta pequena, porque eu sei que a disponibilidade de tempo de um secretário de saúde não é grande, que a gente pudesse... Qual o secretário? O secretário Almeida Lima. E qual foi esse documento? Um ofício que nós encaminhamos, pedindo uma reunião, eu trouxe aqui a cópia do ofício, o protocolo. De que mês? 24 de abril de 2017. Vai completar um ano agora. Vai completar um ano, eu nunca tive nenhuma negativa. Olha, eu não vou atender. E eu acho que não é dessa forma que você administra uma área delicada como a saúde, quando a associação se predispõe a discutir, a construir uma pauta, a construir um relacionamento, você não tem nenhum tipo de resposta. Ao longo desse tempo inteiro, a gente está propondo, mostrei ao governador todas as propostas que a gente tem para a nefrologia, uma delas, inclusive, quando estava a crise no uso, e agora há poucos meses atrás, a crise de vaga nas clínicas, a gente trouxe proposta, disse na rádio diversas vezes, a gente não tem nenhum interesse em estar discutindo de quem é a culpa, se é de Itabaiana, se é de Aracaju, porque enquanto a gente está discutindo quem é a culpa, os pacientes estão sofrendo e estão morrendo. Eu trouxe soluções, uma solução viável seria o retorno da diálise peritoneal, porque de imediato iria tirar os pacientes daquela situação, o cara ia fazer a hemodiálise em casa, ia se tratar em casa, e isso foi entendido como secretário, como se fosse uma proposta de governo. Não existe proposta de governo, porque a diálise peritoneal... Para finalizar, me permita, eu pergunto, qual foi a reação do governador Belivaldo Chagas ao ser informado que desde o dia 24 do mês de abril de 2017 havia um pedido de reunião e nunca houve com o secretário Almeida Lima? Qual foi a reação do governador? Bom, eu senti um estranhamento dele, né? O porquê dessa ausência de resposta. Senti que ele estranhou, mas é claro que eu não quero entrar no mérito de julgar a reação dele, porque é um pouco complicado, eu poderia estar advogando em causa própria e querendo... Não tem interesse nisso. O nosso interesse é construir pontes, é construir diálogo, a gente tentou isso o tempo inteiro. Mas aquela situação que nós encontramos na sexta-feira não é uma situação que permita que a gente fique sem uma indignação diante do que a gente viu. E durante todo o final de semana, uma tentativa muito grande de me desqualificar na imprensa, desnecessariamente, porque a verdade ela sempre aparece. E a verdade é essa que houve esse encontro com o governador Belivaldo Chagas, além do presidente da Associação dos Crônicos Renais. Também agora, neste momento, existe um empresário que está aguardando ser recebido pelo governador Belivaldo Chagas um volume de pagamentos que não foram realizados na locomoção das pessoas saindo do estado para um outro estado de tratamento de saúde. A qualquer momento, outras informações, inclusive aguardando o secretário Salles Neto, trazendo esses detalhes, se o governador Belivaldo Chagas irá nos atender e trazer um resultado final do que foi dito pelo presidente da Associação dos Crônicos Renais. Daqui a pouco a gente volta aqui no Cidade Alerta Sergipe. Retornamos aos estúdios com você, Gilmar. Você lembra Almeida Lima de assumir a secretaria e disse, não, problema de saúde não é dinheiro tem muito, o problema é gestão.
Só dessa dívida, ou dessas dívidas aqui que se referir, Marcos Couto aí, de um empresário que quer conversar com o governador, porque prestou o serviço, são cerca de 2.600.000 reais em passagens aéreas, dívidas da Secretaria de Estado da Saúde. Assim é bom administrar, ter o serviço e não pagar.